E eu começo esta edição colocando literalmente o dedo na ferida. Quando o assunto é tratamento, reuso da água, porque isso tem a ver, é claro, com a nossa própria sobrevivência. Agora, antes disso, será que nós estamos cobrando da maneira correta das autoridades sobre este assunto? Porque muitas vezes nós ouvimos na televisão, não vamos desperdiçar água na torneira, no banheiro, no chuveiro, no tanque. Ok, é justo, é correto, mas e as empresas, hein? Será que elas estão pagando pela água que elas estão tirando do solo e recolocando para tratamento sanitário? Pois é, eu acho que muitas vezes isso não acontece. Tem havido aí uma certa discrepância do que se cobra do cidadão e das empresas e nós precisamos corrigir isso. Para tratar deste assunto, eu convidei uma pessoa que entende muito disso, que é justamente o Manuel. Tudo bem, Manuel? Um grande prazer estar aqui. Prazer é nosso. O Manuel é diretor, gente, de uma empresa que é uma das maiores do Brasil, se não a maior do Brasil, está em 800 unidades. Né? Hoje a Água Pura tem 850 estações espalhadas em grande parte dos estados da federação. Estamos com mais 40 obras em andamento. Mas, infelizmente, aqui no nosso estado, Wesley, o reuso de água não é prestigiado. Eu vou explicar o porquê. Diferentemente do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, por exemplo. No Rio de Janeiro, a SEDAI, que é a Companhia de Saneamento, assim como em São Paulo, que é a Sabesp, e em Minas Gerais, que é a Copasa, lá eles cobram pelo esgoto. E aqui a CESAM não tem cliente esgoto. Então, acontece uma injustiça muito grande, porque grande parte, quando eu falo grande parte, estou falando de alguma coisa próxima a 95% das empresas, não pagam pela água. Então, os grandes consumidores não pagam pela água. Mas como assim? Me dê um exemplo. Essas grandes empresas, e até de pequeno, médio porte, estou falando aí empresas que gastam de 5, 10, 20, que chegam a gastar até 1 milhão de litros de água por dia, o que acontece? Elas captam água de poço artesiano, elas usam no processo produtivo e, na grande maioria das vezes, elas descartam na rede de esgoto sem pagar por isso. O grande problema é, por exemplo, aqui na Serra, uma empresa, uma lavanderia que gasta 400 mil litros de água por dia, ela tira a água de poço artesiano, ou seja, aquela água é um bem público, é uma água potável, é minha, é sua, é uma água que poderia ser usada como uma reserva extraordinária. Num dia de caos total, a gente poderia lançar a mão daquela água. Só que essas empresas, por falta de fiscalização, por não existir um trabalho voltado pela Agência de Recursos Hídricos, por exemplo. Então, hoje, essas empresas captam água no poço artesiano, tendo outorga ou não, porque às vezes a outorga é a concessão de você poder tirar essa água. Às vezes a empresa tem uma outorga para tirar 5 mil litros de água por hora, mas ela tira 50. Então, por exemplo, ela pega a água no poço, usa no processo produtivo e ela descarta na rede de esgoto. E quando ela descarta na rede de esgoto sem pagar por isso, o que está acontecendo? Ela está sobrecarregando quem efetivamente paga. Por exemplo, no epicentro da crise hídrica capixaba, foi proibida a divulgação do consumo de água de grandes mineradoras daqui. Então, por exemplo, empresas grandes. Você sabia que tem empresa fazendo regra de escória de aciaria com água potável? Então, o que é escória de aciaria? Escória de aciaria vamos botar de uma forma bem leiga, é um monte de ferro numa temperatura elevada que você resfria. Só que você pode resfriar essa água, essa escória, com água de reuso, uma água até de um córrego poluído. Não pegar uma água tratada, clorada, fluorada e usar nesse processo. Entendi. Então, por exemplo, a falta de fiscalização aliada a essa situação que é conjuntural e temporária, a gente torce que a CESAM comece a cobrar o mais rápido possível o esgoto. Quem pode cobrar isso dela? Somos nós, cidadãos? De alguma forma, a sociedade civil organizada tem que fazer alguma coisa para tentar minimizar essa injustiça. Porque o grande problema também, Wesley, não é a empresa, eu não estou pagando pela água, então não estou gastando dinheiro, ela está economizando. O grande problema é que quem não paga, desperdiça. Isso é claro isso. Agora, você falou em reaproveitamento de água. Qual a diferença de reaproveitamento e reuso? O reuso pressupõe o tratamento. Então, por exemplo, você pode ter um lava-jato automotivo e ele gera 5 mil litros de efluente, que é a água gerada na lavagem. Quando você bota uma estação de tratamento e você trata aquela água e reusa, isso é reuso. Okay. E reuso pressupõe tratamento. O reaproveitamento é hoje que está muito em voga. Né? As grandes empresas, e até a Prefeitura de Cariacica agora e a Prefeitura de Vila Velha estão, de certa forma, tentando impor a captação de água de chuva. Porque hoje, se você tem uma caixa de 20 mil litros ao lado de um telhado com a metragem elevada, você consegue captar água de chuva. Então, por exemplo, uma empresa pode captar em 4, 5 horas de chuva 20 mil litros.
Ok, já falamos então dessa questão das empresas, não, e aqui no Espírito Santo, não estarem pagando pela água que elas tiram do solo e recolocam de volta, né? De uma maneira até que, eu diria que quase criminosa, não é isso não? E, de certa forma, também, foi levado para a população que ela é grande protagonista. A responsável pela falta d'água. Uhum. Então, por exemplo, hoje a gente é muito procurado por condomínios, empresas, condomínios de prédios, edifícios. Só que o reuso de água doméstica, ele tem que ser projetado na época da construção da casa. Por exemplo... Para separar a água cinza, que é aquela água que pode ser reaproveitada, não é isso? Perfeito, perfeito. Por exemplo, estou aprendendo com vocês. Hoje, nos 3 estados do Sul, para você ter o habites de uma obra, de um edifício, de um condomínio, é necessário que você tenha segregada essas águas. Então, por exemplo, na sua casa, a água gerada nos vasos, ela desce para uma tubulação. A água gerada na pia da cozinha, no tanque de lavar roupa, nas pias dos banheiros e nos chuveiros, ela desce para uma tubulação separada. Porque essa água cinza, ela é passível de tratamento e reuso. Ela não vai voltar a ser potável, mas ela vai poder ser reutilizada na reposição de água de vaso sanitário, ela vai poder ser usada na lavagem de piso externo, de área comum do prédio. Então, por exemplo, a gente consegue atingir aí uma economia de 46%. Essas são as propostas viáveis hoje para o consumo doméstico. Então, o ano passado eu tive a oportunidade de palestrar no evento de reuso de água na Federação das Indústrias aqui do Estado. E eu elogiei a iniciativa, altamente louvável, só que é hipocrisia a gente falar de reuso de água numa terra onde os grandes consumidores não pagam por ela. E eu quero terminar essa entrevista, então, com essa palavra, é hipocrisia. Mas hipocrisia pode ser revertida também em honestidade. Basta que a gente tome as medidas corretas e que a gente cobre, na verdade, das autoridades, das nossas pessoas. Nós temos que sair desse greenwash, que é as empresas falarem que são sustentáveis e realmente passarem a ser sustentáveis. Esse greenwash que ele está falando é esse verniz verde, sabe? Eu tenho um parquezinho verde ali, minha empresa é green, é verde. Não, não é. Mas a gente tem que trabalhar, porque, na verdade, nós estamos plantando, nós estamos deixando o mundo para as novas gerações. E é importante que todas, por exemplo, o meu filho de 4 anos e a minha menina de 9 já estuda sustentabilidade na escola. Então, essa geração que vem aí pela frente é uma geração que vai mudar, de certa forma, toda essa nossa concepção. E a gente tem que sair da nossa zona de conforto. Manuel, muito obrigado. O seu contato, acho que esse está no vídeo, né? O seu contato, que as pessoas possam entrar e conversar com você. De repente, escolas também, já que você é palestrante. É tão interessante conversar com quem entende do assunto, não é verdade? E você que nos assiste, que tem também essa preocupação com o meio ambiente, com a nossa água, com a cobrança correta de quem deve realmente ser um ator atuante e não um ator hipócrita nessa situação de economia de água, possa mudar a situação com cobrança. Vamos cobrar de nós e das pessoas também que fazem hoje o empresariado, a nossa comunidade, a vida que nós temos aqui hoje nessa cidade, que é tão bonita, mas que pode melhorar. Aliás, nesse estado, não é verdade? Porque é uma vergonha que a sua empresa seja capixaba e esteja em 800 pontos do Brasil e aqui não esteja operando devidamente. Nós batemos na mesma tecla. Ninguém está contra o desenvolvimento. A gente só quer que a água seja usada com racionalidade. Se eu posso tratar e reusar, por que não fazê-lo? Ok. E no próximo bloco vamos falar também sobre um grande negócio, que é o tratamento da nossa saúde. Vamos falar sobre o Outubro Rosa, câncer de mama, no próximo bloco.